paz do Senhor Jesus a todos, que o Espírito Santo os abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, muito prazer. Eu sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo aqui em Patos de Minas, e você vamos dizer assim, o meu convidado para estar comigo aqui nessa live até umas 3:30 da tarde, onde eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Deixa eu só ver aqui se o som tá tudo ok, só um minutinho. Então, graças a Deus, deixa eu chegar mais pertinho aqui do microfone para que você possa me ouvir melhor. Então, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, graças a Deus. Então, você é o meu convidado especial para estar com a gente aqui por alguns minutos, e eu gostaria de compartilhar uma mensagem e fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Então, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, eu gostaria que você participasse junto comigo dessa primeira oração, porque a Bíblia, ela diz que nós devemos pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus para que Ele venha nos guiar, e é o que eu quero fazer agora. Junto com você, eu gostaria de pedir a Deus a direção para que Ele possa nos ajudar nesse momento de compreensão da palavra. Pedir também que nos proteja, né, dos dados inflamados do maligno, e que o Senhor ele possa direcionar esse vídeo para as pessoas certas. Como assim, pastor, as pessoas certas? É porque o Senhor Jesus ele fala de uma parábola em que sementes são jogadas, sementes são semeadas em terra. E a Bíblia diz que de 4 sementes, apenas uma, a Bíblia diz que caiu em boa terra. E essa que caiu em boa terra, a Bíblia diz que deu fruto. Deu fruto, e esse fruto ele foi a 30, a 60 e até 100 por um. Então, eu creio que Deus pode direcionar para as pessoas certas, né? Eu acho que o som ainda está baixo. Deixa eu ver aqui. Parece que o som está muito baixo ainda. O microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar esse microfone. Vamos ver aqui. Ver se a gente consegue aqui melhorar. Ou eu tenho que chegar perto, né? Eu acho que eu tenho que chegar perto. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar mais próximo do microfone para poder falar, né? Ficar melhor. Então, acho que agora tá bom. Eu não queria chegar muito perto, né? Para não espantar. Mas vai espantar mesmo. Não tem problema não.
Então vamos lá, em nome de Jesus. Agora ficou bom, tá vendo? Agora chegou. Então, amados irmãos e irmãs, tem que ser aqui mesmo, tá? Infelizmente você vai ter que me ver mais de perto. Não gostaria de assustar você, mas é o jeito. Então vamos lá. Eu quero orar ao Senhor, pedindo a Deus a direção e pedindo a Deus para que abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pedindo a Deus que te ajude. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade, né? Então, em nome de Jesus, que Deus possa te ajudar. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua santa e gloriosa presença e oramos ao Senhor como que do meio de uma tempestade. Oramos ao Senhor como Jonas, que orou de dentro de um ventre de um peixe. Às vezes, a oração ela acontece em momentos de alegria, de, de agradecimento, mas a maioria das orações elas são feitas de, de momentos difíceis, nos momentos difíceis. E talvez, ó Deus, essa pessoa ela vai ver esse vídeo num momento muito difícil na sua casa, talvez na sua vida profissional, na sua família, com seus filhos. Talvez esse vídeo vai chegar para essa pessoa no momento que ela esteja chorando. Eu não sei como se encontra essa pessoa nesse momento, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode transformar essa situação. Ele pode fazer o choro durar apenas uma noite e a alegria vir ao amanhecer. Em nome de Jesus, Pai, não estamos jogando palavras no ar, mas estamos semeando a Tua palavra. E aonde quer que chegue essa mensagem, que chegue, ó Deus, a palavra de fé, a palavra que levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar-se com os príncipes. Muda essa história, meu Pai, porque o Senhor é o único Deus que salva, que cura, que liberta e que muda completamente essa situação. Ainda que seja impossível aos olhos humanos, é possível para o Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção e pedimos que o Senhor possa direcionar os nossos pensamentos, que tudo seja de acordo com a vontade de Deus e que o Senhor, Espírito Santo, possa nos conduzir. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e que o Senhor possa nos santificar. Nós pedimos isso de todo o coração. Prepare as pessoas que irão ver esse vídeo
e que o Senhor fale ao coração deles, fortalecendo, edificando e trazendo a fé no coração. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que nós falamos hoje pela manhã no nosso culto. Nós tivemos um culto abençoado onde adoramos a Deus e trouxemos uma palavra de edificação para a igreja. E o tema é justamente Deus está vendo. Esse é o tema, Deus está vendo. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, boa tarde, seu Wilson, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua família, sua casa, seu trabalho, Deus abençoe, venceremos essa guerra, em nome de Jesus, pode ter certeza. Amados irmãos e irmãs, nós falamos sobre esse tema, Deus está vendo. E eu pergunto para você, independente da sua religião, católico, espírita, evangélico, ou talvez você não tenha nenhuma religião. E eu pergunto para você, tudo bem que Deus está vendo? Está tudo ok para você? Que Deus esteja vendo tudo que está acontecendo, tudo que você faz, tudo que eu faço. Tudo bem nisso? Tá tudo bem? Assim igual o Guilherme faz. Tudo bem? Deus está vendo tudo. Você acredita? Você acredita que os olhos do Senhor estão por toda a terra? Pois é. Isso pode ser uma grande bênção. Mas também pode ser algo que venha complicar a sua vida. Não por causa de Deus, porque Ele tem as formas dele, Ele tem os motivos dele de Ele estar olhando para toda a terra. A culpa não é de Deus. Pelo contrário, Deus, Ele direciona o seu olhar para a terra para abençoar a terra. Você lembra que Jesus explicava que o Pai procura adoradores, não é isso? Bom, se Deus está no céu e procura, né? Ele está procurando, e Ele está procurando adoradores, então Ele está procurando pessoas para adorá-lo. E uma vez adorando a Deus, a pessoa, tudo que você adora, você quer mais. Não é assim? Tudo que você adora, você quer mais e mais e mais. Tudo que você adora, você acaba se parecendo com aquilo. Não é verdade? Então, se você adora a Deus, você vai começar a dedicar-se àquilo e até tomar atitudes que estão na palavra do Senhor. Então, os olhos de Deus, eles estão passando por toda a terra
para nos abençoar. Sim, para nos abençoar. Mas os olhos de Deus passam por toda a terra e Ele é juiz. Ele vai ter que julgar. Não é verdade? Então, eu queria falar sobre isso. E interessante como veio essa palavra. Porque assim, Deus fala em tudo. Deus fala em uma canção. Deus fala através de uma pessoa comum. Deus fala no sonho. Deus tem as maneiras dele de falar. E essa semana eu fui aqui no supermercado e o meu filho tem 2 anos e uns quebradinhos. E ele sempre quer algo extra, né? Você que tem filho assim dessa idade sabe que sempre eles escolhem algo extra. E aí meu filho, ele pediu. E aí eu fui com ele, saí da fila e fui buscar isso que ele queria, né? E aí ele pegou. E aí já vai comendo, né? A gente tem que guardar a embalagem tudo direitinho para poder passar. Só que eu passei comecei a passar as mercadorias e eu esqueci o que estava com o Guilherme. E eu passei. E você sabe que esses lugares têm câmeras, né? Tem câmeras e ali já tem um segurança, o pessoal que fica lá em cima, todas as câmeras, e aí na saída já avisa, né? E a pessoa, porque acontece, né? E aí quando eu dei 3 passos do caixa, eu olhei para Guilherme estava com o suco na boca. Eu falei, epa, peraí, isso aqui não passou não. Aí eu dei a volta, fui no caixa e falei, moço, isso aqui não passou. Passa para mim, por favor. Aí ele foi, pegou e passou, e eu paguei. E eu falei para ele assim, desculpa, foi desatenção, eu não vi. Ele disse, não tem problema. E eu fui embora. Só que eu comecei a ser ministrado, porque é o seguinte, haviam pessoas ali em cima monitorando as câmeras. Mas interessante que eu não voltei porque eu lembrei das câmeras. Não, eu só me lembrei das câmeras depois. Eu voltei porque o meu coração disse que aquilo não foi cobrado. E aquilo era errado. E eu imediatamente, assim que eu olhei e vi que não tinha passado, eu voltei. Não voltei porque viram. Eu não voltei porque as câmeras flagraram. Não, eu voltei porque era correto cumprir a lei. Então eu voltei e tomei essa atitude. E eu comecei a ser ministrado. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo o nosso levantar, o nosso deitar. Deus está vendo as nossas atitudes. E tudo
que fazemos e como fazemos, aquilo redunda em algo para a glória de Deus ou para a desonra, né? Não podemos fugir disso. Então eu comecei a meditar na palavra do Senhor e eu queria compartilhar com vocês essas algumas passagens bíblicas que reforçam isso. E eu falei para as pessoas o seguinte, no final eu vou falar sobre isso, porque os olhos do Senhor, a Bíblia diz que eram como chama de fogo. Se os olhos de Deus passam por toda a terra. Mas por que especificamente João, ele viu os olhos do Senhor como chamas de fogo? Por quê? Por quê? Isso eu vou trazer no final, mas se você já souber, já pode deixar aí o seu comentário, né? Deixa aí o seu comentário. Eu peço a você que deixe o seu like. Se você puder compartilhar essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor, então, por gentileza, faça-o, porque a palavra de Deus não torna vazia. Amém? Glória a Deus. Bom, então, amados irmãos e irmãs, olha, eu quero abrir a Bíblia aqui no livro de Jó. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Com muito cuidado para não derrubar nada. Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu abrir aqui direitinho. Porque está tudo aqui no seu devido lugar. E qualquer movimento em falso eu derrubo tudo aqui. Jó 34, no verso Jó 34, no verso 20, a partir do verso 21. Veja aí. Jó 34, no verso 21. Deixa eu ver um jeito aqui para colocar. Deixa eu ver aqui, para ficar melhor, para ficar próximo do microfone aqui. Acho que aqui ficou bom, hein? Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Verso 21 diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Então, amados irmãos e irmãs, essa palavra, ela diz que os olhos de Deus, elas estão sobre os caminhos do homem. E que ele vê todos os passos do homem estão sendo vistos
por Deus. E não há treva alguma, não há nada que impeça de Deus ver. Nada pode encobrir. Deus consegue ver, ainda que seja no mais oculto. Ele consegue ver todos os passos do homem. E isso, amado irmão e irmã, isso, assim, é uma bênção. Por quê? Porque tem grandes coisas e pequenas coisas que nós fazemos que, assim, aos olhos naturais podem ser despercebidas por ser simples. Coisas simples, sabe? São, vamos dizer assim, ações, boas ações que você faz, que não é muito percebida, mas que isso está contado, anotado. E lá na glória, isso se tornará galardão. Tudo aquilo que você fizer, porque se Deus está vendo cada passo, né? Se cada passo seu está sendo visto por Deus, então, meu irmão, minha irmã, tudo que você fizer está gravado. Tudo que você fizer. E se você tem feito coisas boas, porque assim, a salvação não é por obras. Está escrito na Bíblia. A salvação não é pelas coisas boas que você faz. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Tá? Então, aquilo que você faz de bom não vai contar para te levar à salvação. Não. Isso vai contar como galardão. O que você crê e vive, isso é o que vai te salvar. Tá? Então, Deus está monitorando os teus passos. E eu pergunto para você, que tal saber disso? Porque às vezes, diante de tantos problemas, às vezes a gente fica tão de um jeito que a gente fala assim, poxa, será que Deus não está vendo? Será que Deus me esqueceu? Eu acho que Deus me esqueceu. Deus não está me vendo. Não tem como Deus não ver. Ele está vendo os seus passos. Cada passo que você dá, e por mínimo que seja essas ações, elas estão sendo pesadas. Pesadas, que eu falo, julgadas, sondadas. E ele diz nessa palavra aqui que Deus não precisa de muito tempo para que aquela pessoa ela se veja de frente ao juiz. Amados irmãos e irmãs, tudo que foi feito no Brasil por esses anos, tudo que foi encoberto virá à tona. Por mais em trevas que estejam colocadas,
A Bíblia diz que Deus, Ele vê. E não precisa de muito tempo. Ele vai julgar. E Ele vai trazer à tona. Amado irmão e irmã, está na palavra do Senhor. Você quer ver o que mais está na palavra do Senhor? Olha só isso aqui, ó. Provérbios 15, 3. Vamos ver? Vamos lá. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar. Em todo lugar. Em todo lugar. Sim. Até onde você imaginou. E eu pergunto para você, o que você acha disso? O que você acha disso? Tudo bem? Em Deus está vendo o que você está fazendo? Tá tudo bem? Então ele diz, contemplando os maus e bons. Os maus e bons, todos, estão sendo acompanhados pelos olhos de Deus. Agora vê isso aqui. 2 Crônicas, capítulo 16. Deixa eu ver aqui. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, amado irmão, irmã, os olhos de Deus, sim, eles passam por toda a terra. E ele fala por quê e para quê, né? Para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente de Deus. Deus não está olhando para te julgar, para te condenar. Não, Deus, Ele está olhando para se mostrar forte. Os olhos de Deus estão por toda a terra para mostrar a força dele para aqueles cujo coração é 100% de Deus. Então Deus não está ali procurando algo para te condenar, para te prejudicar. Não, Ele está ali querendo mostrar a força dele.
Mas para que isso aconteça, é necessário que o coração seja entregue 100%. É assim que funciona. E eu quero finalizar essa mensagem porque em Apocalipse 19, você pode abrir aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, no finalzinho, 19, verso 12. Apocalipse capítulo 19, no verso 12. Vamos fazer o seguinte, a gente lê o 12 e depois volta no 11. Pode ser? Apocalipse 19, verso 12 diz assim: os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. É Jesus. Então João, ele vê o Senhor Jesus com os olhos como chama de fogo. Aí você pergunta, por que os olhos do Senhor Jesus são como chama de fogo? Porque assim, João, o evangelista João, ele teve uma revelação dessa nova aparência do Senhor, diferentemente do olhar de Jesus quando estava aqui na terra. Agora a diferença era que o olhar de Jesus, naquele momento que João teve a visão, era que os olhos dele estavam como chama de fogo. Por quê? No verso 10 diz assim, João contando: vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então veja, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, ele trazia na sua face um aspecto diferente daquele que ele tinha quando pisou em Israel. Dessa vez, João viu os olhos do Senhor pegando fogo. E o que significa esses olhos pegando fogo? João diz que aquele cavaleiro que era Jesus, ele julga e peleja com justiça. Então aqueles olhos de fogo eram os olhos de quem vem para julgar. Aqueles olhos eram diferentes daqueles que João viu, onde a mulher que foi pega em adultério estava cercada por homens querendo apedrejá-la. E aí Jesus disse: quem não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí, quando todos foram embora, ele olhou para a mulher e disse: onde estão teus acusadores, mulher? E ela disse: nenhum, Senhor, nenhum. E ele disse, olhando para ela, não com os olhos de fogo, ele olhou para ela e disse:
nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. E aquele olhar era o olhar que aquela mulher tão envergonhada precisava para recomeçar a vida. O olhar de misericórdia, o olhar de amor, de perdão que Jesus tinha, incentivava as pessoas a mudarem, a serem constrangidas a uma mudança, a um arrependimento, ao perdão e recomeçar as suas vidas. Amado irmão e irmã, o olhar de Jesus naquela época era um olhar que tocava. Sabe quando Jesus ele está todo espancado, inchado, e da cruz ele olha para um dos ladrões. Na verdade, ele olhou para os dois ladrões. Mas um deles, ao olhar para Jesus, ele reconheceu: eu estou aqui porque pequei. Nós estamos aqui porque foi merecido por causa dos nossos atos. Mas esse homem não fez nada. E ele disse: lembra-te de mim, na atitude de fé, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí há quem diga assim: não, mas depois Jesus diz para Maria que ainda não foi levado ao Pai. Ser levado ao Pai em um determinado lugar é uma coisa, o paraíso é outra. São lugares diferentes. Então, às vezes a pessoa duvida por causa disso. Não, o paraíso é uma coisa. E chegar lá no trono do Pai é outra coisa. Então, com aquele olhar de Jesus, aquele ladrão já não era mais ladrão. E ele teve a segurança, aquele olhar e aquela fala trouxe a segurança de que tudo ia ficar bem. Então, diferentemente, João viu Jesus com um olhar de fogo, um olhar de julgar, de justiça. Então, amados irmãos e irmãs, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus está vendo. Mas eu quero dizer para você que nesse instante, os olhos do Senhor, eles não estão de fogo para te condenar, para te julgar. Não, os olhos do Senhor, eles estão posicionados para você, não para te condenar. Não. Mas sim para te amar, para te ajudar. Um olhar de misericórdia para você,
para você recomeçar, para você mudar de lugar. Os olhos de Deus, nesse instante, eles estão postos em você, com misericórdia, com compaixão. Mesmo que você seja um pecador como eu, Ele está querendo te entregar algo, querendo te mostrar algo. Amado irmão, irmã, aí onde você está, imagina Jesus te olhando, mas te olhando, esperando que você entregue todo o coração e assim Ele mostra a sua força. Talvez Ele esteja te olhando, esperando você adorar, porque o Pai procura aqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão passando, estão procurando, mas não com um olhar de vingança, de justiça, como João viu no futuro. Porque num futuro, talvez breve, o Senhor Jesus, Ele vai manifestar esse olhar. Um olhar não de cordeiro, mas de leão com fogo. Um olhar que as nações irão tremer e temer. Até os mais valentes irão temer e tremer. Mas não é o seu caso agora. O Senhor Jesus está olhando para você. E já que Ele está olhando para você nesse momento, que tal falar com Ele? Que tal abrir o coração? Talvez essa oração que você fará poderá transformar a sua vida. Amados irmãos e irmãs, essa é a mensagem de hoje para o nosso coração. E eu chamo você agora, nesse instante, para essa oração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, em nome de Jesus nós entramos na Tua santa, gloriosa presença. E nesse instante, pela fé, nós entendemos que os Teus olhos estão por toda a terra. Estão aqui, estão aí, onde essa pessoa está, talvez num leito de dor, talvez num momento de perda, de angústia. Eu não sei como se encontra essa mulher, esse homem, mas eu sei que aquele olhar, ele pode penetrar na tua alma e fazer com que o teu coração seja impactado,
Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, o Senhor vê a dificuldade que essa mulher está tendo, as lutas que esse homem está tendo, as tempestades que tem dado com ímpeto, querendo derrubar essa casa. Senhor Deus, eu peço que nesse instante essa pessoa ela consiga de alguma forma enxergar esse olhar, sentir esse olhar de perdão, esse olhar de misericórdia, de compaixão. E talvez tudo que essa pessoa precisa nesse momento é ouvir um vai e não erre mais. Talvez essa pessoa precisa dessa palavra, Senhor. Talvez é tudo que essa pessoa precisa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço, mostre o teu olhar para esse homem, para essa mulher, independente de qual religião ela seja. Eu te peço, meu Deus, manifesta o teu olhar. E através dele, que haja perdão, que haja libertação, que haja salvação, no nome de Jesus. E você que acredita, diga amém, diga graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu quero fazer um convite para você que mora aqui em Patos de Minas, você que mora próximo ao bairro Vila Garcia. Eu quero fazer um convite para você que não me conhece. Eu sou o pastor Alessandro, muito prazer. Eu sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, ali na rua Ponto Chique 336, bairro Vila Garcia. Eu quero convidar você para no próximo domingo às 8 horas da manhã estar conosco, ouvindo mais uma revelação, recebendo uma oração e adorando junto conosco. Então, nesse domingo às 8 horas da manhã, eu espero você e eu creio que Deus vai abençoar. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo se assim você desejar, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.